Olá, leitora, olá, leitor, como estão? Estão lendo bastante? Quais são as novidades literárias? Quais são suas últimas leituras? O que vocês estão curtindo? Novamente aqui no período noturno e tomando mais um café. Mas eu descobri que tomando café até umas 10 da noite, isso não me prejudica mais. Talvez eu criei uma resistência à cafeína, de forma com que eu chegue perto da meia-noite e eu consiga dormir tranquilamente. Mas voltemos aqui, como havia prometido aí no meu último vídeo, que tratei sobre a metamorfose de Kafka, né? Eis o Alienista de Machado de Assis, porque agora eu tô seguindo uma sequência de obras que vão versar sobre um pouco a loucura, né? O que é a loucura de fato, enfim, títulos que vão perpassar essa temática, né? E o mais inicial, digamos assim, o mais próximo da nossa realidade brasileira, e o que nós temos o primeiro contato ali no início da nossa adolescência, é o conto do Machado de Assis, do Machadão, chamado O Alienista. E esse conto, eu li, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, como muitos de nós lemos, né? Majoritariamente nessa idade, temos o primeiro contato. Geralmente é o primeiro contato com Machado de Assis, assim, que geral tem, é geralmente com Alienista, né? E assim, e aí depois a ideia inicial é que eu seguisse com essa obra aqui, que são 10 dias no hospício, da Nelly Bly, que é um pseudônimo aqui para Elizabeth, alguma coisa, não vou lembrar agora de cabeça o nome de batismo dela, uma jornalista lá de Nova York, do final do século XIX. Ela é uma das precursoras do jornalismo investigativo e tudo mais. E é um livro da editora Fósforo aqui que você lê, sei lá, em um dia, 2 dias, tranquilamente. Porém, para não me delongar muito aqui também, porque tem que falar sobre o Alienista, eu já tinha engatado assim que eu terminei o Alienista, que faz 2 dias, não gravei antes porque estou com o tempo corrido, sabe como é? E aí já engatei Helena, de Machado de Assis, que eu lhe digo a verdade, eu acho que eu comecei a ler esse título aqui quando eu era adolescente, por alguma razão não terminei, mas a escrita machadiana me fisgou novamente e assim eu me senti impelido a fazer essa leitura, como eu me senti a fazer a releitura de A Metamorfose aí de Franz Kafka, como eu disse no último vídeo. E lá se vão 3 minutos. Como eu disse, eu falo demais. Então voltemos aqui, mas eu não vou desistir aqui dos 10 dias no hospício. Certamente até semana que vem eu vou dar prosseguimento, tudo ao seu tempo, né? Mas certamente vai ter resenha aqui sobre Helena de Machado de Assis, tá? Mas vamos ao Alienista de Machado de Assis. É um conto que foi publicado originalmente em uma obra publicada, eu acho que é a década de 1880, salvo engano, finalzinho, não sei se é 1887, não vou lembrar de cabeça agora. Foi publicado, como que é? Crônicas Fluminenses, era o título. E a que mais se destacou, digamos assim, foi O Alienista. Esse conto que agora é publicado de forma como se romance fosse, né, em um livro único, é um conto, né, um conto bem curto, de umas 60 páginas, aliás, o conto um pouco mais extenso, né, afinal de contas o conto geralmente tem umas 20, 30 páginas, mas enfim, sem muita chatice aqui. O Alienista, como eu disse, a proposta do canal não é fazer um convencimento, mas é bater um papo aqui de forma com que a gente possa trocar experiências, enfim. É tão raro encontrar leitores, e é mais raro ainda encontrar leitores que realizam as leituras que geralmente a gente costuma fazer, né? Então, para mais nós que estamos mais em livros que não são do momento, livros muito pouco usuais para a leitura contemporânea, enfim. Mas aqui é Machado de Assis, né? Temos o Bacamarte. Aqui é interessante que o Bacamarte ele é um cara que vem lá de Portugal, ele estudou em Portugal e tudo mais. Eu acho que é Portugal, mas fala de outro país, não sei se é Alemanha, enfim, esses detalhes não vou ficar aqui decorando.
Mas é aquele tipo, ele é aquele tipo personagem que basta que ele tenha o título para que ele seja considerado uma suma presença, né? Um sujeito assim de extrema relevância, de extremo impacto, né? Um sujeito hiper ilustrado, porque foi estudar no exterior, né? Numa universidade muito bem reconhecida e tudo mais. E quando ele retorna, ele indicado pela corte e tudo mais, ele vai para Itaguaí, né? Uma cidadezinha que aqui para quem é de São Paulo talvez possa fazer uma inferência com o Rio Grande da Serra, né? É uma cidade que está próxima da capital, porém está assim, séculos. Não estou aqui fazendo uma crítica a Rio Grande da Serra, tá? Mas assim, Rio Grande da Serra, uma cidadezinha, uma cidade ali aos pés da serra, do mar, né? E que a cidade pacata, né, que tem áreas de interior, tem áreas de cidadezinha pequena, confortável, aconchegante. Itaguaí me parece que é uma Rio Grande da Serra lá do Rio de Janeiro. E aí temos o senhor Bacamarte, o Simão Bacamarte, que é esse ilustrado que vem de fora, de enfim, hiper, né, o cara que é da ciência, é o cara que ele não tem sentimentos, é o cara que é a razão acima de tudo. Então é o cara que coloca, ele tem uma frieza, né, um descolamento em relação aos sentimentos humanos. Isso já denota ali no início do livro, quando ele vai escolher, né, quando ele escolhe, né, a sua pretendente a casamento, a sua esposa, né, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ele escolhe, no caso, a esposa por qualidades que geralmente outros homens não vão escolhê-la, né? Ela não é uma mulher muito, assim, digamos, que esbanje uma beleza, seja deslumbrante, sabe? Uma coisa assim mais... Não, ou que tem uma suma inteligência, uma pessoa hiper ilustrada, uma pessoa versada em línguas, versada em conhecimentos humanos, em literatura, que tem uma boa projeção social, coisa. Não, é uma mulher que ele entende que é a melhor opção para que ele possa reproduzir, né? Para que ele possa ter filhos, digamos. Ó, retornando aqui que teve um corte, eu achei que a bateria ia acabar, mas enfim, retornando. E aí o Bacamarte é esse sujeito que ele está muito próximo de uma racionalidade plena, ou assim que se apresenta. Enfim, e aí chegamos a Itaguaí, que é essa Rio Grande da Serra lá do Rio de Janeiro, e temos aqui uma sequência de personagens que, enfim, Bacamarte chega, convence a Câmara para poder abrir a Casa Verde. A Câmara inicialmente entende que é uma boa, porque é bom para todo mundo e tudo mais. Ele consegue uma renda ali para a Casa Verde por meio dos gastos. A Câmara vai despender ali uma ajuda de custo para os... Enfim, você leu, sabe muito bem do que eu estou falando. E aí começam as internações que não são voluntárias, né? Segundo o critério aí do Bacamarte, todos aqueles que não estão alinhados com essa racionalidade plena, ou seja, que exacerba algum sentimento, algum comportamento que foge de uma determinada régua, né? Ele vai lá e interna essa pessoa. Então essa pessoa é arrebatada à Casa Verde, né? Então temos aqui inicialmente o Costa, que é aquele herdeiro que tem uma benevolência exacerbada com os demais e começa... digamos, o filho que herda uma herança, acho que é do tio dele, alguma coisa assim. Ele começa a emprestar, mas sem juros, não cobra as pessoas, e isso é entendido como loucura. Ah, o cara é louco. Como assim? Dinheiro não nasce no mato, dinheiro é uma coisa difícil de conseguir, o cara empresta sem juros e ainda não cobra, ainda perdoa e tudo mais, enfim, internado. Depois tem o albardaeiro, que é o cara que tem uma certa uma vaidade, né, porque ele enriqueceu por meio aí dos albardes, né, que é
a sela, né? Eu entendi que é dessa forma, a sela que se coloca no cavalo, no burro, e ele enriqueceu, né, que é o Mateus, e aí construiu a sua mansão de pedra e tudo mais, e ele se sente exacerbadamente orgulhoso em relação à sua cria, né, à sua criação. E é internado porque é o cara que tá lá na janela, tem um comportamento que descola um pouquinho do que é entendido como comum, descola um pouquinho do comportamento geral. Então, ele vira até um pouco de motivo de chacota, o cara que fica ali no pé da janela, como se fosse um grande cavalheiro, ali, sabe, um grande, sei lá, uma coisa que ele tinha um orgulho de si, e daquilo que constituiu em sua vida, por meio de trabalho árduo e tudo mais, e de qualquer forma foi entendido pelo Bacamarte como um sujeito passível de ser internado na Casa Verde. Beleza, aí depois tem o galanteador, com boa oratória, fiz aqui umas pequenas anotações, que faz aquele carinhoso elogio à senhora do Bacamarte e tudo mais, e por causa disso, um jovem, devia ter 18, 19 anos de idade, a flor da idade, está conhecendo a vida, e enfim, ainda não tem ainda uma certa ingenuidade, né, nas relações sociais e tudo mais, acabou despendendo um elogio um pouco mais caloroso para a senhora do Bacamarte, foi internado. Que ele é um tipo de poeta, né, enfim, tudo mais, foi internado por causa disso. Então aqui a gente tem inicialmente no conto, tem uma contraposição entre comportamentos extravagantes, né, e comportamentos em perfeito juízo. Falando em extravagante, eu lembrei do Clara Crocodilo aqui do disco famoso, Clara Crocodilo, que tem uma música que fala... mas que ideia extravagante! Se você ouviu e conhece esse clássico, você vê como que eu sou um pouco prolixo, né? Já tô viajando aqui. E fui para Clara Crocodilo, que é um clássico aí da música paulistana dos anos 80, né? Foi lançado em 1980 pelo amor de Deus, como que eu esqueço um negócio desse? Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar. Arrigo Barnabé, pô. Aqui, ó. Tenho ele em vinil. Clara Crocodilo. Arrigo Barnabé. Tá aqui, ó. Foi lançado em 1980. Arrigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno, né? Tem um... agora eu não lembro qual música que fala Ideia Extravagante. Eu acho que é em diversões eletrônicas, ou é Sabor de Veneno, enfim. Tá aqui. Aqui, ó. Se depois se alguém assistir esse vídeo e curtir, eu posso mostrar os encartes, enfim, tem uns encartes bacanas aqui dentro do disco. Arrigo que eu assisti, eu tive o prazer de, enfim, é uma coisa que eu assisti quando eu era adolescente, aliás, eu ouvia muito quando adolescente, né? Influência de um professor meu do ensino médio que me apresentou o Arrigo Barnabé, e eu tive o prazer de vê-lo e a ver a banda Sabor de Veneno com a TT Espíndola e companhia ali no Espaço Natura, ali na Faria Lima, eu acho que é na Faria Lima, salvo engano, que ocorreu em abril ou foi maio desse ano, em 2025. E uma das experiências mais sensacionais e sensoriais, sensitivas, o que você quiser classificar como como posso dizer, como uma massagem bem gostosa no cérebro e nos sentidos. Mas voltemos aqui no O Alienista de Machado de Assis. E aí tem essa contraposição entre comportamentos extravagantes e comportamentos ditos como perfeitos sob o jugo do juízo, né? E aí temos a revolta, os que começam a se revoltar, a se insurgir contra essa internação, porque de repente é um internado, o outro daqui a pouco são 20, 30, 40, 50, né? E aí começa a criar uma insatisfação em Itaguaí, que é uma cidade relativamente pequena, né? Ainda mais para a época,
Estamos falando aqui que é uma história que se passa muito tempo antes de quando foi publicado, lá na década de 80 do século XIX, mais ou menos, finalzinho da década de 80. E, como eu disse, foi originalmente publicado como um compêndio de contos, né? E isso aqui se passa num tempo bem anterior. Então, suponhamos que essa história aqui do alienista se passe ali no início do século XIX. Então, ainda ou no período colonial, ou no início do Império. E aí, todo mundo que fazia reclamações, principalmente quando isso era levado à Câmara, era analisado porque inicialmente os vereadores achavam, bom, a gente não pode interferir na ciência porque a ciência ela é plena. A política não é passível de ter autoridade de interferir em algo que está pautado em 100% da razão. Então, inicialmente, a Câmara foi, jogando dando aquela ensaboada, porque, bom, pensando bem, aqui a gente faz política, e política é um degrau a menos do que a racionalidade da ciência, né? Então, e eles atestavam que, bom, o Bacamarte, o alienista, ele está alinhado, compromissado e abnegado em prol da ciência, né? Enfim. E ele tem uma certa perfeição moral, ou ele busca isso nas pessoas. Então, segundo os seus estudos, muito pautado também em estudos árabes, acho que aí se você souber o porquê, mas é muito pautado em estudos árabes, de qualquer forma, ele tem esse entendimento de que o que não é louco, ou seja, aquilo que foge do que de fato é loucura, é aquilo que é perfeitamente moral. Então, os comportamentos que não têm sentimentos exacerbados, exasperados, ou repetitivos, ou estranhos, ou que cause algum incômodo, ou que cause alguma pilhéria, alguma coisa do tipo. Então, mais ou menos nesse sentido. E aí vai indo, e aí tem a revolta. A revolta, ela eclode por meio do barbeiro lá, o barbeiro, que não vou lembrar o nome aqui. Coisas que eu acabo não anotando, sabe? Porque, tipo assim, na hora eu vou lembrar e na hora eu acabo não lembrando. Mas o barbeiro, que eu não vou lembrar o nome dele, ele lidera porque o oportunismo, ele lidera não porque acredita 100% naquilo, e é uma das coisas que vai se desvelando no decorrer aí da crônica, como o ser humano é corrupto, ele, dependendo da conveniência, ele vai virar casaca. É o caso do Boticário, que oportunamente, quando ele viu que a casa ia cair, ele vai oferecer apoio para os revoltos que ganharam a empreitada, tudo mais. Então, o ser humano ele é corruptível, o ser humano ele é lascado, ele não tem ele está muito longe dessa perfeição moral. Então, e aí esse barbeiro inicialmente consegue dar cabo, porque ele já tinha essa intenção de se lançar à política, porém, como ele não tinha precedentes, não tinha uma boa família, uma boa banca e tudo mais, ele era um mero barbeiro, ele nunca conseguia chegar de fato à Câmara, nunca conseguia alcançar aí uma cadeira na Câmara, acabou conseguindo por meio dessa revolta. E aí depois ele é destituído, entra outro, antes dele ser derrubado, a população, e aí entra muito essa questão das revoltas, a gente pode comparar, inclusive, toda essa crônica de O Alienista com a Revolução Francesa, e as revoluções dentro das revoluções, ou seja, o líder da revolução também, quando chega ao poder, ele começa com poréns, todavia, não é bem assim e tudo mais, a conveniência do poder, que acaba acomodando o indivíduo. Então ele tinha uma ideia inicialmente, quando eclode a revolução e lidera essa insurgência, era derrubar a Casa Verde, e prender e degradar, ou coisa pior, o Simão Bacamarte, o alienista. Isso acaba não acontecendo. Isso acaba
Existe ali uma negociação, porque no final das contas ele entende que na verdade a Casa Verde ela é benéfica para a sociedade, quem era ele para poder peitar a ciência e tudo mais. Enfim, no final das contas e no final de tudo, Simão Bacamarte ele entende que a sua concepção, a sua teoria sobre loucura, na realidade, ela era inversamente verdadeira, ou seja, já que eu estou classificando que todo mundo é louco, louco na realidade é quem apresenta uma perfeição moral, né? Quem apresenta uma... Então existe um plot twist aí muito grande ali perto do final da crônica, né? E isso é muito curioso. Até que, um pouco antes desse entendimento, isso aqui é um livro de biblioteca, né? Então eu não faço anotações para não prejudicar a leitura do próximo, né? Vou estar vandalizando um bem público, isso não se faz, né? Mas aqui tem uma frase que eu não sei... Inclusive isso aqui é muito comparado com a Revolução Francesa, tá? Pode ser considerado uma alegoria do Machado de Assis sobre o que ele entendeu, o que era a Revolução Francesa e tudo mais. E aqui tem uma frase que eu não sei de quem eu não vou pegar aqui agora, é de um vereador que fala: não tem o que ver com a ciência. Mas se tantos homens em quem supomos juízos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista, né? Então, ou seja, já que o alienista é o sujeito que está denotando que tantos munícipes de Itaguaí, tantos itaguaienses são alienados, e pessoas que a gente... Bom, eu sou itaguaiense, e ele está colocando na Casa Verde pessoas que são do meu convívio e que eu entendo como pessoas de perfeito juízo. E já que ele está colocando tantas pessoas assim, dessa qualidade, na Casa Verde, quem nos dirá que, na realidade, o alienado não é o alienista? Então, esse é o entendimento, né? E aí, que é o entendimento final do próprio Simão, né? Mas vamos chegar lá, daqui a pouco. E aí temos, por conseguinte, a reviravolta da teoria do Bacamarte, né? Em que, na verdade, louco é aquele que tem perfeição moral. Já que todos são loucos porque não são... todos são loucos porque tem algum desvio, ou seja, tem algum sentimento, porque ele faz um espelhamento das pessoas para consigo. Então, ele tem uma certa, ou ele busca ter uma certa perfeição moral, segundo a concepção dele do que é perfeição moral, e ele faz um espelhamento. Então todos são entendidos como loucos, né? Então tem até aquela frase famosa do Sartre, que loucos são os outros, né? Algo nesse sentido, que ainda quero ler a obra do Sartre. O existencialismo, né? E tudo mais, ali a turma ali francesa, Albert Camus e tal, que tem um absurdismo. Eu quero ainda me apetecer e colocar meus pezinhos ali nessa parte da filosofia francesa ali do início do século XX. Mas voltemos. Então tem esse plot twist. Então, se todo mundo é louco, segundo a minha concepção, ou seja, segundo eu exijo muito das pessoas que estão no meu entorno, então ninguém presta, todo mundo é maluco, né? E isso a gente pode, no dia a dia, é muito factível a gente classificar as pessoas como loucas, porque elas não têm um comportamento que é igual ao nosso. Elas não acordam no mesmo horário, elas não pensam a mesma coisa, elas não agem da mesma forma, não usam as mesmas roupas, não têm os mesmos comportamentos, os mesmos costumes. Então, todo mundo é louco, né? Segundo a sua concepção. E aí ele entende que, na realidade, já que todo mundo é classificado como louco, louco, na realidade, é quem consegue seguir essa linha. Quem consegue se equilibrar nessa linha muito fina, muito tênue, muito, sabe, muito estritamente difícil segui-la, né? Então, loucos são essas pessoas. E aí ele começa a identificar, né, essa sociedade de Itaguaí, e começa a identificar quem são os malucos.
E antes dele fazer essa reviravolta, inclusive interna a própria mulher, e aí as pessoas entendem na realidade que ele segue uma abnegação total e tudo mais, e isso faz com que as pessoas segurem um pouco a revolta, mas vê como eu sou um pouquinho prolixo, eu tenho que voltar aqui, puxar pum, pronto, retornei, já depois do plot twist, de que, na realidade, loucos são os que têm uma perfeição moral, segundo a concepção do Bacamarte, né? Então, nesse sentido, a gente vai seguindo, e ele começa, o vereador que tem é incorruptível, é o outro que é estritamente modesto, e segundo suas linhas investigativas dentro da ciência, ele é o sujeito que acaba formulando a teoria que o remédio para essas pessoas que são incorruptíveis, ou que são modestos demais, ou que têm uma caridade exacerbada, ou que, enfim, que tem qualidades excepcionais, é pegar, a luz aqui do meu lado acabou, é pegar essa qualidade exacerbada e atacá-la. Por exemplo, se o cara é incorruptível, transformá-lo, fazê-lo, instigá-lo a ser corrupto. Então essa é o grande remédio para que a pessoa saia da Casa Verde, que ganhe a liberdade, ganhe os ares novamente. Eu vou ligar aqui a minha segunda luzinha. Aqui, aí ganhei uma luz nova. É para ganhar essa liberdade. Então ele precisa ser corrompido e transformado numa pessoa comum, num ser humano rastejante, num ser humano mesquinho, num ser humano corrupto, num ser humano avarento, ou um ser humano, enfim, que tem sentimentos exacerbados que acabam degradando o convívio humano de certa forma. Então, esse é o remédio. Então ele começa a fazer com que as pessoas que apresentam uma perfeição moral, ou seja, aquelas pessoas que passam a ser entendidas como malucas porque elas agem de forma perfeita. Então o perfeito é entendido como maluco. Quando o mundo inteiro é entendido como louco, porque age de forma que acaba prejudicando o convívio humano, ou porque o cara é corrupto, ou porque o cara tem N amantes, né? Eu ia falar ama demais, não, porque ele tem, né? Ele degrada o ambiente em que vive, todos são assim. Quando todos são assim, então a loucura, ela é comum. Então, normal é ser assim. E aí, quando o sujeito, um indivíduo, perante essa sociedade toda corrupta, toda degradada, esse indivíduo se destaca por sua perfeição moral, ele é o maluco. Ele é o que tem que ser internado e medicado para que ele se torne tão corrupto quanto os demais, tão desviados quanto os demais, tão, degradado quanto os demais. Então esse é o entendimento do Bacamarte. E aí ao final, né, como eu disse, preconiza a fala do vereador, né, já que todo mundo é maluco, todo mundo é internado na Casa Verde, quem nos dirá que não é alienado? O próprio alienista, porque ele está entendendo que todo mundo é maluco. E aí voltemos o plot twist da teoria do alienista, que inicialmente, do Bacamarte, que entendia que quem fugia de uma perfeição moral era o indivíduo que era louco. Então, nessa concepção, quase todo mundo, 90% da população é maluca. E ele inverte, ele fala, não é possível que tanta gente seja maluca, tanta gente, quase Itaguaí inteira está dentro da minha Casa Verde. Então tem algo de errado nisso, e ele passa a entender que é o inverso. Quem apresenta uma perfeição moral é o indivíduo que tem que ser internado na Casa Verde. E se isso é fato para ele, ele tem que seguir ele não pode ser hipócrita, ele tem que, como que fala, tem um pensamento e um comportamento reto, como ele sempre apresentou. Então ele próprio se interna na Casa Verde, porque ele entende que tem uma perfeição moral, ele entende que naturalmente o caminho à internação à Casa Verde, até que ele se cure, até que ele apresente um caráter desvirtuado, um caráter ali duvidoso, algum comportamento que
que o desqualifique como ser humano, porque até então ele apresenta esse sujeito 100% racional, frio, que não prejudica as outras pessoas, ou ele entende que não prejudica, né? Mas causou muito alvoroço lá em Itaguaí, afinal de contas, teve até uma revolução, uma revolta, né? Então, no final das contas, que eu até fiz a anotação, né? Louco é quem age de forma correta. Transformar o modesto em imodesto, que é o remédio, né? É o beneplácito. Cada beleza para que ele possa sair da Casa Verde. Aí eu até fiz aqui uma anotação, cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida, ou seja, o que era mais sólido, a perfeição mais sólida daquele indivíduo era atacado com um remédio, né, para que esse indivíduo apresentasse uma falha naquela perfeição moral. Então, conclui-se que o único louco era o alienista, por ser moralmente perfeito e coeso em suas convicções, aliando teoria e prática. Então, ao final das contas, ele alia a teoria, que ele concebeu ali no meio do conto adiante, que loucos são os que apresentam uma perfeição moral, comportamento perfeito, e ele tem que aliar a teoria e prática, ele não pode ser hipócrita, né? Só falar, tem que agir, inclusive consigo mesmo. Então ele tem que ter um comportamento reto, que não cause dúvidas, que ele é abnegado, inclusive consigo. Ele vai se enjaular na Casa Verde até que se apresente curado, segundo as suas próprias convicções, né? Então é o cara que pode ser entendido como um maluco por completo, já que afinal de contas ele mesmo entende como ser um indivíduo maluco, né? Mas lá se vão já umas 40 minutos de vídeo, e aí a gente pode fazer tanto aquela alegoria com a Revolução Francesa, assim como também a gente pode fazer paralelos com a sociedade brasileira de então e com a sociedade nossa contemporânea. Afinal de contas, essa questão humana, não só a sociedade humana, não só a sociedade brasileira, mas humana no geral, né? Das conveniências, de rotular o outro como louco, né? Louco, já que todos são loucos, então louco talvez seja eu, né? Esse é o entendimento do Simão Bacamarte, no final das contas. E em um meio tão degradado como nós vivemos, a gente vê coisa errada todos os dias, né? E errar é humano, né? Mas assim, tem comportamentos tão intoleráveis e que a gente acaba normalizando, né? E aí no final das contas, quando aparece um sujeito que ele é distinto, ele destoa, né? Ele ganha uma certa relevância ou um destaque na sociedade porque apresenta um comportamento moralmente perfeito, digamos assim, né? O cara que achou 100 mil reais no lixo e devolveu para o seu dono, e o cara não consegue estar com aluguel atrasado, está com contas atrasadas, não tem o que comer em casa, e mesmo assim devolveu 100 mil reais, e aí começa aquela questão das pessoas julgarem, o cara é maluco, o cara é louco e tudo mais. A gente pode ficar aqui horas e horas dando exemplos, mas é natural do ser humano rotular os outros, né? Então, talvez o alienista suscita um pouco essa discussão, né? De como a gente rotula os demais como malucos e às vezes a gente que tem comportamentos que aos olhos dos outros nós somos os malucos, né? Então, talvez isso seja muito possível de concatenarmos, né? E aí, em seguida, como eu disse, eu gostei muito, tá? Porque me fez relembrar o estilo do Machado de Assis, que é muito gostoso de ler. Talvez se você não tem costume, você vai começar a ler e vai achar, mas esse cara é meio... uma linguagem um pouco difícil, mas não é difícil, é uma linguagem tranquila, depois que você pega ali... É igual ler Shakespeare. Shakespeare, dependendo da tradução, você vai achar uma pedreira para poder escalar aquele negócio ali. Você tem que pegar equipamentos muito sofisticados para poder escalar um tipo de leitura daquela, mas na realidade não é bem assim. Depois que você pega a forma como o escritor pensa,
é muito tranquilo você seguir adiante. Por mais que às vezes você vai se deparar com um ou outro vocábulo que não é do nosso uso comum, no cotidiano nosso, mas é super de boa seguir adiante. E eu acho o Machado de Assis super tranquilo. Tudo bem que eu tenho uma bagagem literária um pouco maior, mas se você é adolescente, não se acanhe, porque você vai estar perdendo uma oportunidade muito grande de ter contato com obras como essa, Helena, do Machado de Assis. Tô gostando muito e já tô na página 78 aqui. Eu acho que talvez até o final dessa semana, se o tempo me permitir, e eu não desperdiçá-lo com coisas muito fúteis, eu consiga terminar isso aqui, eu produzo um novo vídeo. E aí, em seguida, não prometo já embarcar nesse daqui, mas eu quero até semana que vem concluir e retornar para poder fazer uma resenha. Mas se eu tiver muito assim instigado com leituras machadianas, quem sabe eu ou faço uma releitura aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, ou até algum dos outros títulos que não são poucos, que eu ainda não li do Machado de Assis. É uma falha minha ter esse estofo aí de literatura brasileira que me falta, eu assumo isso. Preciso pagar essa pena ainda, né? Então, voltar e ter mais contato com autores, inclusive ali do final do século XIX, que é o que mais me falta, início do século XX em diante, mas principalmente do final do século XIX, os realistas, que eu li muito na época da adolescência, mas depois eu perdi um pouco a meada, fui para os russos, e enfim, mas vamos lá que já tem quase 40 minutos de vídeo. Boa leitura. Se você sobreviveu a tudo isso aqui, comente aqui embaixo para eu saber que você existe. E prometo que eu vou ser mais sucinto nos demais vídeos, mas você viu, fui falar de Clara Crocodilo, repetir alguns pensamentos e tudo mais. Mas a ideia desse canal é ter uma conversa sem cortes, como se eu estivesse conversando com você mesmo. E atrair mais pessoas para a literatura, por mais que eu, como eu disse no início do vídeo, a ideia não é convencê-lo, mas conversar com pessoas que ou já leram o livro, quer compartilhar experiências a respeito da leitura, ou, no caso, você que não tem problemas em assistir ou ouvir outras pessoas comentarem sobre livros que você ainda não assistiu, que você não leu, né? Importante ler, não assistir. Você é muito bem-vindo, todos são muito bem-vindos, bem-vindas e tudo mais. Então, capiche, ótimas leituras e até o próximo.